Oi, pessoal. Meu nome é Paulo Souza. Eu tô aqui para apresentar o nosso artigo que foi escrito por mim, foi escrito por Luísa Duarte, foi escrito por Gabriela Ferreira, foi escrito por Luiz Isídio e foi escrito por Raquel Noronha. E chama-se Cofo de Histórias, produzindo narrativas por meio de design situado sobre os parâmetros da lacuna de gênero com as mulheres de Monte Belo, Maranhão. Sabe-se, né, que a prática do narrar tem sido encarada por profissionais de design como uma ferramenta importante para possibilitar formas de produção mais sustentáveis, né? Lupton aponta que o storytelling está nesse movimento como uma forma de projetar experiências em torno de histórias a fim de obter resultados financeiros, né? O nosso artigo ele busca apresentar os resultados de uma experiência participativa de um processo de cocriação de narrativas com mulheres artesãs, né, de Monte Belo, Maranhão. Narrativas essas sobre suas vivências nesse território, né, sobre suas questões próprias, de suas situações, né, enquanto moradoras de lá, enquanto mulheres artesãs. Tudo isso sabendo, né, o saber fazer artesanal como uma forma de desenho outro, que se relaciona justamente com essas questões de ser e estar em locais específicos, né? Em localidades tradicionais, como o nosso caso. Muitas vezes, né, esse tipo de conhecimento, a gente observa que, por sua natureza, ele não é valorizado, ele não é escutado, ele não é incluso. Ele tem sido invisibilizado. E com esses relatos que a gente compartilha, a gente espera que a gente apresente essa pesquisa que foi conduzida depois de uma pesquisa de corantes naturais na comunidade, então já havia uma interação entre as co-pesquisadoras, as artesãs e os designers pesquisadores. Então ali já ia se firmando uma relação de confiança, que é importante em trabalhos como esse, né, que valorizam a subjetividade através da troca de experiência. E para essa troca, a gente recorreu ao conceito de coisas de design, né, observado em Beider e outros autores, que são justamente essas ferramentas prototipadas de modo a fornecer ali um plano comum de discussão para entender questões, né, de interesse mútuo e que, para o nosso caso, foram questões de gênero, né? A gente observou essas narrativas sobre um olhar dos 4 pilares de gênero, de equidade de gênero do Fórum Econômico Mundial, saúde e bem-estar, educação, participação econômica e empoderamento político. Para a nossa abordagem, né, em abordagem e metodologia, ela se desenhou como uma pesquisa qualitativa aplicada com uma abordagem de design e antropologia. Termo obtido através da junção das duas palavras, design e antropologia, implicando no acionamento de vivências epistemológicas e imaginações desses dois sistemas ao mesmo tempo, como observa no trabalho de Isídio, Farias e Noronha. Nosso processo se deu em 2 fases. A primeira foi uma revisão sistemática de literatura, né, uma análise ali, e a segunda foi a pesquisa de campo, né? Na nossa revisão sistemática, nós observamos ali como é que estavam os movimentos em torno da discussão do design, do artesanato e questões de gênero, como é que estava essa situação, e ali a gente pôde analisar várias situações de apagamento dessas mulheres, né? Várias situações de violência que não correspondiam à posição que elas estavam enquanto maioria ali, né? Como representantes de um trabalho tão importante. Já a segunda fase, ela se deu com uma pesquisa de campo que foi realizada ao longo de um ano, entre 2022 e 2023. E para essa segunda fase, eu gostaria de apresentar aqui o histórico, né, de Monte Belo para entendermos como é que foi esse contato. Que a ocupação do quilombo de Monte Belo, que está localizado a 100 quilômetros da capital maranhense, teve início com a ocupação promovida pelo Porto de Gambarra e a comercialização de escravos, durante a primeira metade do século XIX. Durante um período áureo entre os meados do século XVIII e o início do século XIX, marcado pela produção de algodão e cana-de-açúcar, os escravizados se estabeleceram em Monte Belo e passaram a ter controle das terras, formando gerações no território que eventualmente se tornaria o que a gente conhece hoje. Atualmente, apesar dessa riqueza cultural e ambiental
O território ainda é alvo de disputas de suas terras e os moradores locais enfrentam obstáculos na luta pela regularização, realidade da maioria dos quilombos. Para os quilombolas, terra tem um sentido de fundamental importância para o processo de manutenção da autonomia do interior dessas regiões, pois ele carrega consigo traços da história dos seus ancestrais, de preservação da cultura e do modo de vida tradicional. Em Monte Belo, as lógicas acontecem em conjunto com a natureza, né? E as pessoas, elas estão sempre em interação com essa, né? Ali sempre coletando, sempre criando e sempre procurando entender o que pode virar o quê. E esse movimento se dá muito através da oralidade e também da conversa ali entre aqueles moradores que são muito chegados entre si. E essas características, elas convergem muito com o que foi debatido em A Teoria da Sacola Aplicada à Ficção, de Le Guin. Preservar esses movimentos preservar essa história e fazer com que essa comunidade resista perante a essas ameaças, né? Essas ameaças mais de um panorama mais geral, observados na RFL, e também num panorama mais específico ali com essas empresas que tentam tomar esse território. Foi em torno disso, né, em torno dessa perspectiva, que nós projetamos de forma participativa as duas ferramentas, duas coisas de design, né, na comunidade. Essas ferramentas foram construídas a partir de símbolos encontrados lá, símbolos que pudessem ser entendidos por todos que estivessem ali participando. Portanto, a figura do cofo, né, que é um artefato muito difundido, que serve, né, para coletar, para armazenar, para transportar, e a gente resolveu brincar com essa história justamente com a questão do levar história, de trazer, trazer esses símbolos, né, de nos reunirmos em torno dessa ferramenta para ali trazer essa discussão. E também pensamos em uma segunda ferramenta que seria ali um livro, né, chamado A História das Mulheres de Monte Belo, um livro ali que seria construído artesanalmente, de forma coletiva, de modo a registrar com imagens, desenhos, frases, toda essa discussão que aconteceu ali em roda, né, depois da primeira aplicação, da primeira experienciação, melhor dizendo, da primeira ferramenta. Para tal, a gente criou uma personagem, né, interpretada pela professora Raquel Noronha, que era a Digé, uma artesã também, que veio de outro lugar para contar, né, a sua história, trazendo, né, essa história dentro desses cofres. Assim, a gente buscou elicitar, né, trazer esses conceitos do Fórum Econômico Mundial ali dentro daquela narrativa que a Digé trouxe, dentro daquele monólogo que ela apresentou, a sua história, a sua família, o cenário onde ela estava inserida para aquelas artesãs, o que causou ali uma emoção de gerar curiosidade e gerou interesse, né, para fazer a mesma coisa no dia que viria, no dia seguinte. Né? A gente distribuiu esses cofos e no dia seguinte a gente teve esses resultados que vão ser mostrados a seguir. A gente conseguiu obter informações muito interessantes acerca de como essas artesãs, essas mulheres cuidam da sua saúde, né? Através majoritariamente de ervas medicinais encontradas na própria comunidade. Trouxe comentários interessantes sobre a perspectiva da dificuldade de não ter acesso a locais de saúde mais próximo, né, como o hospital. Também conseguimos obter comentários interessantes acerca da educação, da perspectiva educação, que está muito ligada ainda a fornecer uma educação para os filhos, né? Tendo essa preocupação, já que não tive a oportunidade que meus filhos tenham. Também tivemos uma perspectiva acerca da participação econômica, né? Que é essa economia de subsistência, e também uma necessidade que perpassa até também pelo pilar da educação, de aprender mais formas de ter geração de renda na comunidade, ter acesso, né, a novas formas de geração de renda. E também o empoderamento político, né, que saltou durante todos os discursos ali acerca dessa organização que as artesãs têm em prol de defender a terra, em prol de se juntar, em torno de manifestar o que acredita. Assim. A gente espera que vocês tenham a oportunidade de ler, né, e observar com mais detalhamento a discussão de como o design participativo escandinavo, né, através das coisas de design, uma facilitação, né, da propagação das narrativas próprias de uma comunidade de artesãs maranhenses, de Quilombo.
Obrigado.